Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Júlia aqui novamente do Barba Ruiva Crochê, trazendo para vocês mais um vídeo nessa semana aí, como prometido aí no vídeo anterior, né? Vamos retomar aí nossos encontros semanais para a gente aprender um pouquinho mais sobre crochê a cada semana, né? Mas antes de tudo, antes da gente começar a falar do que interessa, vou pedir para vocês aqui deixarem o seu like, curtirem os nossos vídeos, compartilhar, comentar, assistam o vídeo até o final, né? Para que a gente possa ter um engajamento legal, para que eu possa ter mais visibilidade, continuar trazendo sempre conteúdo para que vocês aprendam crochê comigo, para que vocês desenvolvam aí as suas habilidades e a gente possa avançar juntos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando sobre materiais. É muito difícil eu trazer para vocês todos os materiais que a gente utilizaria para o crochê, porque tem uma infinidade de materiais, né? Coisas que a gente utiliza, coisas que a gente simplesmente compra para poder facilitar a vida, coisas que são necessárias, que são indispensáveis, né? E eu vou falar um pouco sobre coisas que são mais indispensáveis para iniciar. Eu vou trazer aqui nesse vídeo materiais que são um pouco mais assim primordiais. Não vou pensar muito naquela questão de conforto e de vamos comprar uma coisinha para poder facilitar minha vida. Não, eu vou trazer aqui o que? Eu preciso disso para tecer, não posso abrir mão disso, né? Então, basicamente, o que nós precisamos para tecer são os fios. Então, eu vou falar um pouquinho dos fios para você, das agulhas, que eu também vou falar um pouquinho das agulhas, e alguns materiais de aviamentos que a gente tem necessidade de ter para que, durante nossa produção, a gente não passe aperto, né? Então, eu vou trazer um pouquinho desses materiais para vocês, beleza? Então, eu vou começar aqui para vocês com os fios. A gente tem fios de diversas espessuras, de diversos materiais. Então, fio não é aquela coisa que é pragmática, certinha, você tem que fazer com esse fio, tem que fazer com aquele fio. Não existe isso, né? Entretanto, a gente parte de fios como fio de algodão, né? Eu tenho aqui um fio de algodão da Amigurumi, da Círculo, que é algodão mercerizado, que é um algodão já preparado para lavagem. Então eu posso fazer peças infantis com esse fio. Eu posso fazer peças para quem precisa lavar as peças com frequência. Por exemplo, se você faz uma naninha para crianças, né, um bebezinho, você pode usar esse fio. Ele já é mercerizado, ele já tem um tratamento para lavar, né? A etiqueta do fio sempre traz o que você pode usar, o que você não pode usar, com relação a ferro, com relação à máquina, com relação a temperaturas, né? As etiquetas geralmente trazem essas informações, mas esse é um fio de algodão, então é um fio de um toque macio, de um toque gostoso, não é uma pelúcia, mas é um toque bem agradável. E é um fio mais neutro, né? Você pode usar para uma quantidade maior de peças. Você pode fazer desde um amigurumi ou você pode até fazer peças decorativas de casa e tal. Não tem problema, que é um fio bem legal, bem versátil, né? Aqui a gente já tem um fio náutico, né? Ele é um fio um pouco diferente do fio de algodão, porque ele é um fio plástico, né? Ele é um fio que ele é extremamente diferente. Ele quase não é um fio, ele é quase uma fita, né? Quase como se você fosse tecer com uma fita. É um fio mais difícil, né? Mas ele dá um acabamento bonito. Ele é ideal para bolsas, ele é ideal para fazer peças mais resistentes, que precisam de uma firmeza maior, mochilas, cachepôs, né? Podemos fazer várias coisas de casa com ele. É um fio muito resistente. Para o acabamento, ele é interessante porque você pode queimar a ponta do fio e ela já se torna uma cola. Por ser plástico, ele derrete. Então você mesmo pode fazer uma colinha e já finalizar o trabalho, fazer um acabamento legal. Então o fio náutico também tem uma boa versatilidade, uma boa aceitação dentro do crochê. Também para as bolsas a gente pode usar o fio de malha, né? O fio de malha ele é feito com resíduos de malha, né? As pessoas nem sempre compram ele. Eu estou desembolando aqui para vocês verem, que aqui ó,
Ele tem, esse é um fio de resíduo, né? Aqui às vezes você acha algum nó no meio do fio. A espessura dele pode variar, tá vendo? Ó, aqui ó, vocês podem achar ele mais fino, mais grosso, ó. À medida que você vai passando o fio, ele vai mudando a espessura, porque ele é feito de resíduos de tecido, né? Um resíduo de malha. Então ele é um fio já mais difícil de trabalhar, ele é um fio mais complexo, não é um fio muito simples. Entretanto, dá um resultado muito legal para bolsas, dá um resultado muito legal para materiais de quarto de bebê, para caixas, para guardadores, né, para acessórios como suplá também, porta-copos, enfim. É um fio muito legal para se trabalhar, é um fio muito legal para se ter no acervo de vocês, né? Então, pessoal, aqui nós temos dois fios de algodão mercerizado, né? Um da Amigurumi da Círculo e o outro a Charme também da Círculo, né? São da mesma marca. Entretanto, qual é a diferença desses dois fios? O que tem de diferente neles? É a Tex. A Tex desse fio Amigurumi é 492, né? É uma Tex mais espessa, mais grossa, né? E a Tex aqui desse fio Charme é a 378. O que significa essa Tex? É a espessura do fio, não é o comprimento. Aqui a gente tem um comprimento, do meu dedo até esse dedo. Mas e essa grossura desse fio aqui, ó, né? Então a Tex se refere a essa grossura, a Tex se refere ao quão grosso esse fio é, se ele é mais fino, se ele é mais grosso, né? E através dessa Tex é que a gente define qual agulha que a gente vai trabalhar. Então, eu não vou me deter muito aos fios, eu não vou ficar me detendo muito aqui a apresentar muitos fios para vocês, porque eu acho que isso não é o importante desse vídeo. O importante é vocês saberem que vocês precisam de fios, isso é fato. Eu recomendo para os iniciantes utilizarem o barbante, né? O barbante, ele é um fio com uma tex razoável, né? Você pode utilizar com agulha de 5, 6 milímetros, que está tudo tranquilo, entre 4 e 6 milímetros, né? Tem pessoas que gostam de agulhas mais grossas, tem pessoas que gostam de agulhas mais finas, mas eu recomendo o barbante porque para iniciar, quanto mais espesso o fio, mais fácil é de você controlar a tensão do ponto. É assim que você vai aprender a fazer o ponto um pouco mais folgado, um pouco mais tenso, um pouco mais apertado, né? Então, o barbante é o recomendado para o iniciante, para fazer exercícios, para você fazer amostrinhas de tecido, amostrinhas de pontos, né, como as que a gente já fez aqui do ponto baixo, do ponto médio, né, do ponto alto. Apesar de eu ter feito em fio de algodão, eu recomendo vocês a usar o fio barbante, né, ou para facilitar a execução dessas amostrinhas, desses exercícios, tá bom? Ajuda muito na condução, porque você vai utilizar mais e menos força na agulha, é mais fácil de você passar a agulha pelos vãos, né, pelas fendas, né, que a gente cria para poder fazer a passagem das agulhas. O fio de barbante ajuda muito a vocês desenvolverem essas técnicas, tá bom? Porque aí depois do barbante, você fazendo os exercícios, você pode ir para um algodão com uma tex menor, você pode ir para um algodão com uma tex que pode ser da mesma espessura do barbante, que não tem problema, mas eu acho que o barbante ajuda bastante nesse primeiro momento, nesse iniciozinho de trabalho, tá bem? E nós vamos falar agora de agulhas, né? Que são as nossas parceiras aí, as nossas companheiras, né, do crochê, né? Não tem muito o que falar de agulhas. Agulhas, elas têm numeração, como vocês todos já sabem, né? As numerações são das mais variadas. Você pode ter uma mesma agulha, quase que deixei cair aqui, né? De 3 milímetros com cabo de madeira. Aqui eu tenho uma outra de 3 milímetros que eu estava usando com cabo de borracha. Então, assim, o cabo é diferente, mas a cabecinha aqui da agulha é a mesma coisa, né? Não muda nada, né? E aí a gente tem a agulha de 4, a gente tem a agulha de 4,5, agulha de 5,5. Nós temos agulhas gigantes, eu tenho aqui na minha coleção de agulhas, eu tenho agulhas maiores. Eu acho que a minha maior agulha é de 8 milímetros, se eu não me engano, porque é a que eu já cheguei a usar. E tenho agulhas aqui de 1,25, até menores, né? Que são agulhas minúsculas aqui. Eu, sinceramente, para vocês, eu praticamente não uso essas agulhas muito pequenas. Porque eu não enxergo, eu não consigo enxergar o ponto que eu estou fazendo com essas agulhas muito pequenas. Eu preciso de lupa, né?
Então, lupa não é um material para iniciante. A gente não vai comprar lupa para poder fazer crochê. Mas, claro que posteriormente, né, igual quando vocês desenvolvem, quero trabalhar com fios bem fininhos, com techs bem baixas, e eu vou precisar usar agulha de 0 ponto alguma coisa, não tem problema, você pode utilizar, é super aceitável e é super tranquilo, né? Eu gosto muito dessas agulhas de material colorido, porque elas têm uma resistência maior. Acho que é uma pintura que eles fazem nessas agulhas, elas são para não enferrujar, para não desgastar, né? Essas agulhas aqui que eu tenho coloridas, elas já estão comigo há 7 anos. Então são agulhas que até hoje estão brilhando, né? Elas têm uma pintura, um tratamento em cima delas que eu não sei o que é e que ajuda. Em compensação, as cromadas, né? As agulhas que não tem tratamento, que não tem uma pintura, já estão enferrujando. Já, né? Com esses 7 anos eu já tenho algumas marquinhas de ferrugem nas agulhas. Eu sempre dou uma limpada antes de começar a tecer, principalmente quando eu vou tecer em fios mais claros, né? Porque se a gente tece em fios muito claros com a agulha suja, você pode sujar a peça, né? Então, das agulhas, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Escolham as agulhas mais adequadas para vocês. Eu adoro agulhas com cabo, né? Com cabo de borracha especialmente. Eu adoro, mas isso é uma particularidade minha. Não quer dizer que todos vocês têm que comprar agulha com cabo de borracha, tá, gente? Tem com cabo de madeira, igual eu mostrei aqui pra vocês, né? Tem agulha sem cabo nenhum, que é apenas a agulha, né? Então, assim, vão nas agulhas que vocês se sentirem mais confortáveis, mais chegados a esse material, tá bom? É muito pessoal isso, não dá pra gente determinar o que vocês vão comprar e o que vocês não vão comprar, ok? Então, pessoal, ainda nesse campo das agulhas, outro tipo de agulha muito importante para a gente ter é a agulha de tapeceiro. Vocês estão vendo aqui meus potinhos de M&M's, né, gente? Potinho de M&M é vida para mim, tá? Porque eu adoro um potinho de M&M para guardar agulha, para guardar alfinete e para guardar marcador de ponto, tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas agulhas de tapeceiro para vocês que são diferentes umas das outras, só para vocês terem uma noção do que dá e do que não dá para comprar, não tendo necessidade de comprar todas elas. Eu tenho a agulha de tapeceiro curva, não sei se dá para vocês verem muito bem, vou aproximar um pouquinho aqui para vocês. Mas se não der para ver direitinho, depois eu mostro para vocês. Em cada trabalho que a gente for fazendo, eu vou mostrando o material para vocês mais de perto, tá? Aqui eu estou dando só uma visão geral, então não tem necessidade de vocês enxergarem assim perfeitamente. Para que eu utilizo essa agulha curva, essa agulha de tapeceiro curva? Para fazer costuras em cantos. Às vezes a gente precisa de um canto, vou precisar passar a agulha entrando e saindo praticamente no mesmo lugar, e aí eu preciso voltar ela aqui. Quando você tem uma agulha reta e você precisa passar ela, às vezes a agulha, na hora de passar, você já não consegue voltar, porque ou a linha está curta já, o fio está curto aqui, ou não tem espaço na peça, enfim. Essa agulha curva, ela ajuda muito quando você já está acabando com o fio, né, quando o fio já está no finalzinho, ou quando você não deixou uma sobra muito boa para poder fazer a costura. A agulha curva é muito útil nessas horas, tá, pessoal? Então, é uma agulha que eu não dispenso. Entretanto, não é uma agulha essencial. Eu não acho que para agulha de tapeceiro vocês tenham que comprar a agulha curva logo de cara, tá? Eu quero comprar um jogo completo de agulhas de tapeceiro. Não tem problema, gente. Pode comprar. Eu só estou falando com vocês que vocês não precisam logo de cara gastar muito dinheiro com esse tipo de material, porque vocês ainda não vão utilizar, né? Então, usem a cabeça para estudar um pouquinho antes, para depois, quando vocês realmente necessitarem daquele material, vocês irem atrás dele, beleza? A agulha de tapeceiro comum, né? Ela tem um passador mais largo, né? Onde a gente consegue passar fio, barbante, pode passar até o fio de malha, dependendo da espessura da agulha, a gente consegue colocar nessa agulha, tá? Então a agulha de tapeceiro, ela é fundamental, ela é um material bem útil, a gente sempre faz acabamento, tem que sempre fazer uma costura, sempre tem que fazer um arremate.
é a agulha de tapeceiro que salva a gente, tá bom? Aí a gente tem ela com a ponta mais redondinha, né? E a gente tem ela com a ponta mais fininha. E eu vou mostrar essa mais comprida para vocês, que eu uso muito para fazer costura também. Eu adoro essa agulha comprida, né? Ela tem um comprimento bem maior aqui, ó. Tá vendo? Do que a outra. Eu gosto muito desse tipo de agulha. Porque às vezes você tem um material, uma peça, uma bolsa, por exemplo, que é quadrada, e você precisa passar o fio por toda a trama da bolsa, né? Essa agulha ajuda muito, né? Então gosto muito dessa agulha comprida também. Mas ela tem a mesma função da agulha de tapeceiro comum, tá? A diferença é a ponta, né? Uma ponta mais arredondada, mais grossa, e a outra tem a ponta fina, né? A ponta bem fininha, para acabamentos diferenciados. Temos também uma agulha com a ponta em flecha, né? Essa é uma agulha de ponta em flecha. Ela tem a ponta, a cabeça da ponta dela é mais grossa, não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Do que essa outra que tem a ponta fina. Então ela para vocês, por exemplo, que precisam introduzir em um espaço pequeno, mas que precisa passar um fio grosso, e aí precisa que alargue aquele lugar para poder entrar o fio. Então é uma agulha interessante também para se ter, tá bom? Essa daqui tá comigo aqui, mas é a mesma coisa dessa agulha de tapeceiro que eu mostrei para vocês. A única diferença são as pontinhas, tá bom? Então, de agulha de tapeceiro, é mais ou menos isso que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo, beleza? Agora eu vou falar para vocês dos alfinetes. Aqui também no meu potinho de M&M's, que é uma vergonha, né? Porque eu já devia ter feito um alfineteiro para mim de crochê, pra gente poder ter um alfineteiro, né? Os alfinetes, vocês podem ter alfinetes da forma que vocês quiserem. Eu gosto desses alfinetes com cabeça de bolinha, tá vendo? Porque é mais difícil da gente perder, né? Quando a gente está trabalhando com alfinete, a gente que já mexe aí com costura, que mexe aí com crochê, sabe? Que o alfinete, quando cai no chão, meu filho, é uma guerra para você achar o alfinete. Ele tendo as cabecinhas, fica mais fácil, e até mesmo para marcar a peça. Quando você vai marcar numa peça, um amigurumi, por exemplo, onde vai ficar os olhinhos, você pode usar o alfinete. Você vai segurar uma trama de cabelo, você pode usar o alfinete, né? É interessante que ele é versátil, ele pode ir no fio de malha, ele pode ir no barbante, ele pode ir inclusive aqui no fio náutico, né? Então ele não tem frescurada com o alfinete. O alfinete é para marcar, é para a gente poder orientar o nosso trabalho, para a gente poder fazer um acabamento legal, para fazer um acabamento bonito, para segurar zíper em bolsas, serve muito, né? Eu já utilizei bastante, então recomendo os alfinetes também nesse inicinho de estudos aí do crochê, tá bom? Um marcador de pontos, né? Um famoso marcador de pontos, que aqui pra gente é como se fosse um alfinetinho, né? Eu gosto desse aqui de modelo de alfinetinho, até tem um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí só um minuto, pronto. A gente tem esse de modelo de alfinete, que realmente parece um alfinetinho, tá vendo? Parece bem um alfinetinho, que você fecha ele aqui, ó. E aí você já tem um marcador, né? Que você deixa nos pontos lá. E a gente tem esse modelozinho de espiral, que você só enfia lá no ponto, né? Coloca e deixa ele segurando. Esse modelo de só colocar no ponto, eu acho ele pouco seguro, porque ele pode soltar, dependendo de como você tece, né? De como você se mexe. Às vezes é uma pessoa mais agitada que larga a peça e vai fazer outra coisa. Eu tenho muito costume de fazer isso, então esse pra mim não funciona, né? Ele veio aí como brinde num material que eu comprei uma vez, ele veio como brinde, eu não utilizo muito ele não gosto muito dele não. Às vezes quando eu realmente preciso marcar muitos pontos, às vezes está fazendo um tapete, está fazendo alguma coisa maior e você precisa de mais marcadores, aí eu acabo utilizando ele. Mas no dia a dia, nas peças que eu costumo fazer, eu gosto do alfinetinho, eu gosto desse porque ele trava e ele fica segurozinho, né? Você travou aqui, acabou, não vai soltar, só se você tirar mesmo, tá bem? Então, marcadores de ponto. Então, Júlio, eu preciso comprar marcadores de ponto? Não, você não precisa comprar marcadores de ponto. Você pode utilizar o próprio fio, né? O próprio fio pode servir como marcador de ponto. Você pega um pedacinho do fio e você coloca no ponto, né? Você puxa ele com a agulha, deixa ele ali marcando, e ele vai ser o início da sua carreira ou o final da sua carreira, porque o marcador de ponto serve muito para isso. Então, para iniciante, para quem está começando agora,
não quero comprar marcador de ponta, apesar de que o marcador é muito baratinho, mas eu não quero comprar, não quero gastar dinheiro com isso, pode usar uns pedacinhos de fio, né? De cores diferentes. Se você está tecendo com roxo, usa um pedacinho vermelho. Se você está tecendo com verde, usa um pedacinho amarelo. Então aí você consegue trabalhar sem precisar comprar o marcador de ponta, tá? A tesoura é indispensável, né, gente? Não tem jeito. Eu adoro essas tesouras pequenininhas, tá? Amo porque elas são fáceis, elas são versáteis, elas cortam mesmo. Então, para cortar o fio é muito tranquilo, né? Para iniciante, quem está começando, a tesourinha é um material indispensável, tá bom? Um enchimento, mas isso aí em cada peça é necessário ou não é necessário. Por exemplo, se você for fazer uma bolsa, você não vai precisar do enchimento. Mas se você for fazer... Só um minutinho, vou pegar aqui para vocês verem. Se você for fazer um amigurumi, você vai precisar do enchimento, que é essa fibra siliconada, esse algodãozinho aqui. Por exemplo, aqui no nosso Majin Buu, né? Ele tá todo com esse enchimento aqui por dentro dele, né? Majin Buu, que eu já falei com vocês aí, a receita vai estar disponível no final de setembro para vocês comprarem, tá? Quem quiser, tiver interesse de aprender a fazer um Majin Buu. O primeiro e-book aqui do Barba Ruiva Crochê vai estar saindo agora no final de setembro, tá, pessoal? Então, já fiquem aí preparados para isso. Cola de tecido, eu acho muito importante vocês terem cola de tecido, porque às vezes vocês vão precisar fazer um acabamento numa peça que costurando não dá, mas com a cola vai ficar muito bom. E a cola de tecido ela é boa porque ela é lavável, tá, gente? É uma cola que ela é 100% lavável. Você pode lavar a peça que ela não vai soltar, ela não vai desgrudar, tá? Se vocês atenderem ao tempo que ela exige para secar, né? Vai ficar tudo direitinho, vai ficar tudo certinho e vai dar um acabamento legal para suas peças. Tá bom? Eu acho, pessoal, que é isso, tá? Eu não acredito não ter esquecido de nada. Entretanto, em cada exercício, em cada peça que a gente for fazendo, eu sempre vou falar da lista de material para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida com relação a tipo de agulha, com relação a techs de fio, com relação a tipos de fio também, deixa aqui nos comentários, perguntem, né? Tirem suas dúvidas comigo. Às vezes vocês conhecem um fio novo aí que eu ainda não conheço e a gente pode falar sobre ele, né? Então eu posso fazer o teste também de alguns fios, né? Fazer peças com fios diferentes para a gente testar, para a gente ver se é legal. Então eu deixo aí a cargo de vocês para a gente trazer mais ideias, para a gente trazer outras questões que possam ser discutidas aqui, debatidas aqui no canal, tá bom? Por hoje é isso, né? Por enquanto a gente fica por aqui. Aguardem, porque no próximo vídeo nós vamos falar da troca de cor, hein, pessoal? Isso é muito importante para o nosso projetinho de outubro, tá? Em outubro a gente vem com tudo, com 4 enfeites de Natal para as nossas árvores. Não se esqueçam, quem ainda não está sabendo aí das novidades para frente, assistam o meu vídeo, meu último vídeo daqui do canal, que é o vídeo de agradecimento pelos nossos 200 inscritos, e eu falo um pouquinho sobre esses projetos pra frente aí, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Novamente, não deixem de curtir, compartilhar, comentar e continue nos prestigiando aqui no nosso canal, tá bem? Um beijo pra vocês e até a próxima.